Agora, nós vamos fazer a perninha. Então, a patinha de trás, eu já tenho uma pronta e vai ser o mesmo esquema das patinhas da frente que nós fizemos, né? Então, eu já fiz essa daqui sem o detalhe branco, agora eu vou fazer a outra com o detalhe branco. Então, vamos deixar ela aqui do ladinho e nós vamos começar com o fio marrom. Nós vamos fazer um anel mágico. Eu continuo utilizando a agulha número 3. Então, eu vou dobrar aqui o nosso fiozinho, vou segurar e nós vamos fazer aqui dentro desse anel mágico 6 pontos baixos. Então, nós vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos puxar aqui para fechar o nosso anel. Vou colocar a marcação aqui no nosso último ponto. E agora, nós vamos para a segunda carreira. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, são 2 pontos baixos em cada ponto de base. Então, eu fiz primeiro aumento. Agora, aqui, segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento. 5 aumento. E aqui, por último, sexto aumento. Vamos puxar aqui o nosso fiozinho para fechar bem o anel mágico, para ficar bem fechadinho aqui no centro. E agora, vamos para a próxima carreira. Na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Então, aqui, um ponto baixo e um aumento por toda a volta. No final dessa volta, nós teremos 18 pontos baixos. Um ponto baixo e um aumento. Então, é só seguir esse mesmo padrão até o final da carreira. Carreira finalizada. Então, temos aqui um total de 18 pontos baixos. Na próxima carreira, que é a nossa quarta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Aqui no início, ó, um ponto baixo e um aumento. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E é aquilo que eu falei lá na patinha da frente. Os aumentos aqui, eles não ficam um em cima do outro, tá? Então, por isso que a gente tem essa mudança aqui, né? Um pouquinho diferente dos amigurumis que a gente tá acostumado, tá? Então, é pra ficar com o aspecto bem redondinho, né? Pra não ficar com aquele aspecto com as pontinhas. Então, aqui, 2 pontos baixos, um aumento, e aí sobra um ponto baixo. E aí, juntando, né, com o ponto baixo que nós fizemos lá no início, fica 2 pontos baixos e um aumento. Então, o final dessa carreira são 24 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer, na próxima carreira, 3 pontos baixos e um aumento. Então, sem segredo, né? Essa daqui é normalzinha, 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. No final dessa carreira aqui, nós teremos 30 pontos baixos. Então, é só fazer por toda a volta 3 pontos baixos e um aumento. Último ponto dessa carreira. Então, finalizamos aqui com um aumento. Então, temos aqui um total de 30 pontos baixos em toda a volta. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto, pegando só na alcinha de trás. Ó, então, vai ser 30 pontos baixos, deixa eu colocar bem pertinho aqui, só pegando nessa alcinha de trás aqui, ó. Então, para fazer aquela viradinha. Todos os pontos na alcinha de trás, 30 pontos baixos. Carreira finalizada. Então, aqui o último ponto baixo dessa carreira. Então, fizemos aqui 30 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer as próximas 2 carreiras, que é a carreira 7 e a carreira 8, de ponto sobre ponto. Então, essas são 2 carreiras
com 30 pontos baixos cada carreira. Então, eu vou fazer as minhas 2 carreiras e volto aqui com vocês. Final das nossas 2 carreiras aqui. E agora, então, nós vamos fazer 2 pontos baixíssimos aqui e vamos fazer a troca de linha. Então, eu fiz 2 pontos baixíssimos, agora eu vou arrematar esse fio aqui. Vou fazer a troca para o fio branco, tá? Para fazer aquele detalhezinho. Se você quiser trocar direto pro marrom, fica à vontade. Então, para fazer a troca, eu vou pegar na alcinha de trás, ó, só na alcinha de trás do primeiro ponto baixíssimo, vou prender o nosso fio branco. Agora, eu vou fazer um ponto baixo pegando as 2 alcinhas nesse mesmo ponto baixíssimo onde eu prendi o fio. Fiz, então, o primeiro ponto baixo. Novamente, no próximo ponto baixíssimo, eu faço um ponto baixo. E aí, agora eu sigo normalmente a carreira. Faço no próximo ponto baixo, um ponto baixo, e vou seguindo ponto sobre ponto por toda a volta. Então, nessa volta aqui, são 30 pontos baixos no total. Então, ponto sobre ponto. Carreira finalizada, vamos colocar aqui o nosso marcador. E na próxima carreira, que é a carreira de número 10, nós vamos fazer 14 pontos baixos e uma diminuição. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, uma diminuição. E agora, mais 14 pontos baixos até o final da carreira. Final da carreira. Último ponto dessa volta. Na próxima carreira, que é a carreira de número 11, nós vamos fazer 27 pontos baixos e uma diminuição. Só que antes de fazer, eu vou fazer aqui novamente uma troca de fio. Então, eu fiz aqui 2 pontos baixíssimos, vou cortar o fio. E agora, eu vou pegar o marrom clarinho. Para poder continuar a nossa patinha. Vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz, então, vou pegar só a alcinha de trás desse primeiro ponto baixíssimo, vou prender o fio marrom, vou pegar as 2 alças, fazer um ponto baixo, no próximo ponto baixíssimo, um ponto baixo, e agora eu sigo a carreira normalmente, né? Lembrando de segurar esses 2 fios aqui e fazer alguns pontos em cima deles para ficar bem firme, tá? Geralmente eu faço 2, 4 pontos, né? Não mais que isso. Então, aqui nós vamos fazer 27 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu já fiz 4 pontos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 pontos baixos e aqui por último uma diminuição. Próxima carreira, nós vamos fazer 13 pontos baixos, uma diminuição e mais 13 pontos baixos. Então, aqui eu fiz um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos baixos. Agora,
uma diminuição e mais 13 pontos baixos até o final da carreira. Finalizada, então aqui tivemos um total de 27 pontos baixos. Agora, a próxima carreira, que é a carreira de número 13, também é uma carreira de diminuição, só que a diminuição aqui no final da carreira. Então, nós vamos fazer 25 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20. Eu ia fazer mais um aqui, né? Mas agora é a diminuição. Então, fizemos 25 pontos baixos e agora a nossa diminuição. Então, fizemos aqui a diminuição no final da carreira. Próxima carreira são 12 pontos baixos, uma diminuição e mais 12 pontos baixos. No final, nós teremos 25 pontos baixos. Então, eu fiz aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos, agora uma diminuição. E aí segue com pontos baixos até o final da carreira. Carreira finalizada, então temos um total aqui de 25 pontos baixos. Agora mais uma carreira de diminuição, só que a diminuição dessa carreira aqui, que é a carreira de número 15, é no final. Então nós vamos fazer 23 pontos baixos e uma diminuição. Então aqui eu fiz 2, 3, 4, 5, 22, 23 e agora a gente finaliza a carreira com uma diminuição. Carreira finalizada, então fizemos aqui a última diminuição. E na próxima carreira também é uma carreira de diminuições. Nós vamos fazer 11 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e uma diminuição. E agora 11 pontos baixos até o final da volta. Carreira finalizada. Então, fechamos aqui a volta com 23 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 21 pontos baixos e uma diminuição. Então, a diminuição nessa carreira aqui, que é a carreira 17, é aqui no final da volta. Então, são 21 pontos baixos e uma diminuição. Diminuição aqui no final da carreira. E fechamos essa carreira, então, com 22 pontos baixos. Na próxima carreira, que é a carreira de número 18, nós vamos fazer 10 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos e uma diminuição. E aí segue com pontos baixos, no caso aqui mais 10 pontos baixos, até o final da volta. Carreira finalizada. Na próxima, serão 19 pontos baixos e uma diminuição. É aquela diminuição no final da volta. Então, aqui eu fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pontos baixos, então, e aqui no final, uma diminuição.
Então, fechamos a volta com 20 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos fazer 9 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. E agora, uma diminuição. 9 pontos baixos até finalizar a volta. Volta finalizada. Agora, a próxima carreira, que é a carreira de número 21, nós vamos fazer 17 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontos baixos e aqui no fim da carreira uma diminuição, fechando então com 18 pontos baixos. Agora na próxima carreira, que é a carreira de número 22, nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Então eu fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e uma diminuição e repetir até o final da volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e a gente finaliza a volta aqui com uma diminuição. Então, no final dessa volta aqui, nós fizemos 16 pontos baixos. A próxima e última carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, são 2 pontos baixos e uma diminuição e repetir por toda a volta. No final, nós teremos 12 pontos baixos. 2 pontos baixos, uma diminuição, mais 2 pontos baixos, uma diminuição. E aqui novamente, 2 pontos baixos e a nossa última diminuição. Para finalizar, a gente faz um ponto baixíssimo aqui, que também é opcional, se você não quiser fazer, não precisa. E aqui a gente deixa um fio um pouquinho mais longo para poder costurar depois. Agora é só colocar o enchimento, né? A quantidade de enchimento é mediana, então você não coloca nem muito, nem pouco, né? Se colocar muito vai ficar estufado demais, se colocar pouco, ele vai ficar murcho. Então coloca uma quantidade razoável para que eles fiquem cheinhos, né? Mas não estufados demais. Então eu vou colocar enchimento nos 2 pezinhos, né? Os 2 pezinhos eles são feitos iguais, então é só, eu já tinha tecido o outro, né? Crochetado o outro pé. Então, é só você crochetar, né? Dá uma pausa no vídeo aí, crocheta o outro pezinho pra gente poder continuar. Agora, nós vamos fazer a orelha, né? Do nosso cavalinho. Então, eu já fiz uma e vamos fazer, então, o passo a passo dessa orelhinha. Eu vou utilizar aqui o fio bege, ou marrom clarinho, né? O mesmo que eu usei pra tecer o corpo. E aí, nós vamos fazer um anel mágico com 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Na próxima carreira, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. E vamos ficar com 9 pontos baixos no final da carreira. Então, aqui, um ponto baixo e um aumento. Novamente, um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e aqui o último aumento, finalizando aí a carreira com 9 pontos baixos. Vamos fechar aqui direitinho o nosso anel mágico.
Próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ó, então, um ponto baixo e um aumento. E agora, nos próximos, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. E aí, no final da carreira, nós teremos 12 pontos baixos. Então, eu comecei com um ponto baixo e um aumento. E agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. E é aquilo que se repete nas outras partes que nós fizemos, né? Então, para que os aumentos não fiquem um sobre o outro, né, tem essa variação. E aqui a gente termina não com aumento, mas com um ponto baixo. E aí, somando com o ponto baixo do início, né, que nós fizemos um ponto baixo e um aumento, fica um intervalo de 2 pontos baixos e um aumento. Então, fechamos a carreira com 12 pontos baixos. Espera aí que a minha linha deu um nozinho aqui. E agora vamos para a próxima carreira. Na próxima carreira serão 3 pontos baixos e um aumento. Então, essa é a carreira de número 4. 3 pontos baixos e um aumento. E finalizamos a carreira com 15 pontos baixos. Carreira finalizada. 15 pontos baixos no total. Agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos. 2 pontos baixos e um aumento. E de agora para frente, nós vamos fazer uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento. Então, no início da carreira, fizemos 2 pontos baixos e um aumento. E agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento até o final da volta. Então, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Novamente, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. E aí, sobraram-se 2 pontos baixos, então a gente faz esses 2 pontos baixos. E aí, com os 2 que nós deixamos aqui no início da carreira, faz um intervalo de 4 pontos baixos e um aumento. Então, ao final dessa carreira, são 18 pontos baixos. E aí, na próxima carreira, que é a sexta carreira, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. E fechar a carreira com 21 pontos baixos. Então, eu fiz 3, 4, 5 pontos baixos e aqui um aumento. Depois, mais 5 pontos baixos e um aumento até o final da volta. Carreira finalizada, então, fizemos aqui um total de 21 pontos baixos. Agora, a próxima carreira, que é a carreira de número 7, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, são 21 pontos baixos por toda a volta. Então, fizemos aqui 21 pontos baixos por toda a volta. E agora, a gente vai começar a nossa sequência de diminuições para fazer essa voltinha de baixo aqui da orelha. Então, nós vamos fazer a primeira carreira de diminuições, são 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu fiz 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. E repetir isso por toda a volta. No final dessa volta, nós ficaremos com 18 pontos baixos. Final dessa volta, então aqui é a última diminuição. Na próxima carreira, é mais uma carreira de diminuições. Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, fizemos aqui 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. Ó, então, fizemos 3, 4, uma diminuição e agora mais 4 pontos baixos. E mais uma diminuição. E aí, sobraram 2 pontos baixos, a gente faz esses 2 pontos baixos para finalizar essa carreira. Eu vou colocar essa pontinha aqui para dentro. Vamos marcar aqui o nosso último ponto. Próxima carreira, que é a carreira de número 10, são 3 pontos baixos e uma diminuição. 3 pontos baixos e agora uma diminuição.
1, 2, 3 e uma diminuição. Último ponto dessa carreira, a última diminuição. Então, fechamos aqui com 12 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer as duas últimas carreiras da nossa orelhinha. Então, são a carreira 11 e a carreira 12, de ponto sobre ponto, com 12 pontos baixos em cada volta. Então, eu vou fazer minhas duas carreiras com 12 pontos baixos e volto aqui para finalizar com vocês. Orelhinhas, então, finalizadas. Então, eu terminei a segunda carreira de ponto sobre ponto, né, com 12 pontos baixos. Fiz um ponto baixíssimo aqui na frente e deixei o fio um pouquinho maior para poder costurar. Agora, nós vamos fazer uma partezinha interna aqui da orelha, que é essa partezinha aqui na cor bege, né, para costurar ou colar aqui depois dentro da orelha para fazer um detalhe. Então, eu vou utilizar o fio bege. O que eu tô utilizando aqui é o 11, 12. Bege não, tô falando errado, é o fio creme, tá? Então, ele é uma espécie de amarelo bem clarinho. E aqui nós vamos fazer correntes, tá? Então, eu vou fazer aqui um nó corrediço e vamos fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7 correntes. Nós vamos fazer no segundo ponto, né, na segunda corrente de base aqui, né? Então, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Ó, então, eu vou deixar essa primeira, não vou fazer nada nela, vou fazer na segunda, tá? Então, eu vou fazer um ponto baixo aqui na segunda corrente. Depois, eu vou fazer mais um ponto baixo nessa mesma corrente, ou seja, um aumento nessa segunda corrente de base. Agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Observe que sobrou uma corrente aqui de base. Nessa última corrente, nós vamos fazer 5 pontos baixos. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Então, observe que a gente fez esse contorno aqui, essa viradinha. E agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos do outro lado aqui da nossa correntinha inicial. Então, eu fiz 1, agora 2, 3, 4. Novamente, me sobrou a última corrente aqui. Nessa última corrente, nós vamos fazer 3 pontos baixos, porque nós já fizemos 2 pontos baixos no início, e agora a gente vai fazer 3, para que essa viradinha aqui fique com um total de 5 pontos baixos. Ó, então, eu fiz 3 pontos baixos aqui na última corrente, e agora eu vou emendar aqui com um ponto baixíssimo, tá? Nessa primeira correntinha, que tá bem apertada, essa primeira alça, aliás, né, do primeiro ponto do início da carreira. Ó, então, vamos fazer aqui um ponto baixíssimo e está pronto aqui a nossa voltinha da orelha. Agora, esse fio aqui maior eu vou cortar, porque eu já fiz vários outros pontos em cima dele, então não precisa, já tá arrematado, né? Não precisa eu fazer mais nada. E eu vou deixar a ponta um pouquinho longa para poder costurar. Se você quiser colar também, é só esconder esse fio aqui atrás, né, e colar, que também vai ficar com um efeito muito bom, tá? Então, tá aqui, as nossas orelhinhas já estão prontas. Agora, vamos partir para fazer as demais partes do nosso cavalinho. Agora, nós vamos fazer a cabeça do nosso cavalinho e nós vamos começar pelo focinho. O focinho, ele é feito com a cor creme, essa mesma cor aqui do detalhe da orelha. Então, eu vou continuar com a mesma agulha, número 3. E nós vamos começar fazendo correntes. Então, eu vou fazer aqui um nó corrediço. E nós vamos fazer 5 correntes. 1,
2, 3, 4, 5. Então, fiz aqui 5 correntes e nós vamos fazer um aumento aqui na segunda corrente. Agora, nós vamos fazer, depois desse aumento aqui na segunda corrente, vamos fazer 2 pontos baixos. Ó, fiz aqui 2 pontos baixos e sobrou aqui, né, a nossa última correntinha. E nós vamos fazer 5 pontos baixos nessa última correntinha. Então, aqui eu fiz 3, 4, 5 pontos baixos. Ó, observe que a gente virou aqui o nosso trabalho. E agora, a gente vai continuar fazendo do outro lado da corrente. Então, nós vamos fazer aqui do outro lado 2 pontos baixos. 1, 2. E agora, aqui no último ponto, 3 pontos baixos, né? Porque nós já fizemos 2 no início, então fecha aqui a carreira, né? Fecha aqui a voltinha com os 5 pontos baixos. Então, eu vou colocar aqui a marcação no último ponto e a primeira carreira aqui, então, ficou com 14 pontos baixos. Na segunda carreira, nós vamos começar aqui com um aumento. Então, no primeiro ponto aqui, nós vamos fazer um aumento, ou seja, 2 pontos baixos. Ó, então, fizemos aqui 2 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 3 aumentos, porque é aqui a parte onde a gente vai virar, né? Vai dar a voltinha aqui para fazer do outro lado. Então, nós vamos fazer 3 aumentos. Então, aqui, primeiro aumento, depois, segundo aumento e, por último, mais um aumento. Então, nós fizemos aqui na volta, né, nessa curva aqui, 3 aumentos. Agora, nós vamos fazer do outro lado 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. E aí, me sobraram 2 pontos. Nesses 2 pontos aqui, nós vamos fazer 2 aumentos. Então, aqui, um aumento. E no nosso último ponto, mais um aumento. Então, observe que nós estamos fazendo, né, o nosso focinho oval. E observe que o meu ponto aqui ficou bem frouxinho aqui no meio, ó, ficou um espaço bem grande. Depois a gente pode pegar e fazer um pontinho aqui para poder fechar, para ele ficar bem fechadinho e não aparecer essas aberturas aqui. Eu já vou cortar esse fio aqui do início, que nós não vamos precisar mais dele aqui. E agora, nós vamos para a próxima carreira. A próxima carreira, que é a nossa terceira carreira, nós vamos fazer aqui um aumento. Ó, então, no primeiro ponto baixo aqui, nós vamos fazer um aumento. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4... 5, 6 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 2 aumentos. Primeiro aumento, mais um aumento. Agora, um ponto baixo, outro aumento. E agora, uma sequência de 6 pontos baixos. Então, vamos recapitular o que nós fizemos aqui. Eu comecei com 2 pontos baixos no mesmo ponto, então eu comecei com um aumento, depois nós fizemos 6 pontos baixos, depois uma sequência de 2 aumentos, um ponto baixo, um aumento. Agora, uma sequência de 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 2 aumentos. Um aumento, outro aumento e finalizar a carreira com um ponto baixo. Então, final da carreira, um ponto baixo aqui. Então, nessa nossa terceira carreira, nós fizemos um total de 26 pontos baixos. Agora, nós vamos para a nossa quarta carreira.
Agora, na nossa quarta carreira, nós vamos fazer um aumento. Depois desse aumento, uma sequência de 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer um aumento e um ponto baixo 2 vezes. Então, primeiro aumento, um ponto baixo. Segundo aumento, um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer mais um aumento aqui nesse próximo ponto. E agora, uma sequência de 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer um aumento e um ponto baixo 2 vezes. Um aumento, um ponto baixo, segundo aumento, e a gente finaliza a carreira com um ponto baixo. Então, nós temos um total de 32 pontos baixos nesta volta. Quinta carreira, nós vamos fazer um aumento e 10 pontos baixos. Então, eu fiz aqui um aumento e agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer um aumento. Depois desse aumento, 2 pontos baixos. 1, 2. Agora, mais um aumento. Então, mais um aumento. No próximo ponto, um ponto baixo. Depois, um aumento novamente. E agora, 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer um aumento. Depois desse aumento, 2 pontos baixos. Agora, um aumento. E, por último, um ponto baixo. Então, nós fechamos essa carreira aqui com 38 pontos baixos. Agora, nós vamos para a próxima carreira, e a carreira de número 6. Nós vamos fazer aqui nessa carreira de número 6, começar com o aumento, novamente, né? Começando com o aumento. E agora, nós vamos fazer 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos. Agora, um aumento e 2 pontos baixos 2 vezes. Então, primeiro aumento, um ponto baixo, 2 pontos baixos. Segundo aumento, um ponto baixo, 2 pontos baixos. Ok, então fizemos um ponto baixo e um aumento, perdão, e 2 pontos baixos 2 vezes. Agora, nós vamos fazer mais um aumento e uma sequência de 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos. Agora, um aumento e 2 pontos baixos 2 vezes. Primeiro aumento, 1, 2 pontos baixos. Segundo aumento, 1, e aqui o último ponto é o nosso segundo ponto baixo. Então, nós finalizamos a volta aqui com 44 pontos baixos. Agora, nós vamos para a sétima carreira. Nós vamos fazer um total de 10 pontos baixos e um aumento 4 vezes. Então, nós vamos começar aqui
Dessa vez não é com aumento, dessa vez é com ponto baixo. Uma sequência de 10 pontos baixos. Fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. 10 pontos baixos e um aumento. E vou repetir essa sequência mais 3 vezes. Tá? Então, além dessa daqui, mais 3 vezes, nós vamos fechar essa volta com 48 pontos baixos. Final da nossa 7ª carreira. Então, fizemos aqui 10 pontos baixos e um aumento. E temos um total de 48 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a próxima carreira. É uma carreira de diminuições. Então, nós vamos fazer 3 pontos baixos, uma diminuição. Ó, então, começamos a carreira com 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição 5 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Nós vamos ver que no final aqui vão sobrar 3 pontos baixos, tá? E a gente faz esses 3 pontos baixos normalmente. Então, é só fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. E aqui no final nós sobramos aqui com 3 pontos baixos para finalizar a volta. Na próxima, então aqui nós temos um total de 42 pontos baixos. A próxima carreira é a 9ª carreira. Nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, simples assim. Fiz 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. No final dessa volta, nós teremos 36 pontos baixos. Carreira finalizada. Agora, a próxima carreira é a última carreira aqui do focinho, né? E depois dela, nós vamos fazer a troca de linha. Então, aqui nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. E agora, uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição 5 vezes. Então, 4 pontos baixos e uma diminuição e seguir esse mesmo padrão por toda a volta. Então, começamos aqui com 2 pontos baixos e uma diminuição. E vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E aqui no final vão sobrar 2 pontos baixos, tá? Então, é só fazer por toda a volta. E no final nós teremos um total de 30 pontos baixos. Final da carreira. Então, sobrou aqui os 2 pontos baixos para poder finalizar. Então, agora aqui, finalizamos a nossa carreira. E agora, nós vamos fazer aqui mais 7 pontos baixos. Ó, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora, nós vamos mudar o nosso marcador, que está aqui, para esse último ponto aqui, tá? Então, esses 7 pontos baixos adicionais que nós fizemos aqui, é só para colocar o final da nossa carreira, mais ou menos aqui no meio, do nosso focinho, tá? Então, agora nós vamos contar esse ponto baixo aqui como sendo o último ponto baixo dessa carreira. E agora, nós vamos seguir para a próxima carreira, que é a carreira de número 11, e nós vamos fazer a troca de linhas. Então, aqui eu vou fazer mais 2 pontos baixíssimos, um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos, vou cortar o fio, e nós vamos pegar o nosso marrom clarinho, para poder seguir